Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. A nossa leitura de hoje está no livro de Jó, capítulos 4, 5, 6 e 7. Vamos iniciar então a leitura? Jó, capítulo 4. Então Elifas, de Temã, tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Se alguém se aventurar a oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e, ao seres provado, te desanimas. Acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Pensa bem, consegues recordar-te de algum inocente que tenha perecido? Soubeste que justos sofreram destruição? Pelo que tenho observado, eis minha experiência. Aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Ora, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira são aniquilados. Os leões podem rugir e rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões, mais jovens e fortes, se quebram. Os leões mais velhos morrem por falta de presas para mastigar o alimento, e os filhotes da leoa peregrinam sem rumo. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos perceberam o sussurro. Em meio aos sonhos alarmantes da noite, quando cai sono profundo sobre os seres humanos, temor e tremor se apoderaram da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito como um sopro passou ante meu rosto e senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem-se imediatamente. Ele parou, mas não consegui identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos em meio ao silêncio e escutei uma voz suave que me indagava: pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos e os julga por insensatez. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó, e são esmagados mais facilmente que uma traça. Entre o raiar do dia e o pôr do sol são exterminados, perecem para sempre, sem que sejam sequer notados. A vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples arrancar de uma de suas cordas e morremos sem termos conquistado a sabedoria. Jó, capítulo 5. Grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato e a inveja aniquila a falta de sabedoria. Vi o louco estabelecer raízes, contudo, de repente, toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam esperança de se verem seguros. Humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua messe, colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos, e os sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias, pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus
e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, levando os abatidos e os desanimados, e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Densas trevas se abatem sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Assim, pois, há esperança para o indigente. A injustiça cala a própria boca. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de Shaddai Onipotente, pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, Ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para teu próprio bem. Jó capítulo 6. Diante de tudo que ouviu, Jó pondera: se pudesse pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes, porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo, Yahvé. Que esperanças por manter se já não tenho mais forças? Não consigo ver no meu futuro como agir com paciência. Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram?
Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessam de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. Buscam água as caravanas de Temá, contemplam com esperança os mercadores de Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança e, ao chegar ali, se deparam com a frustração. Para mim, haveis-vos tornado assim. Quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Porventura já vos pedi, dai-me algo de bom para animar-me? Fazei-me uma oferta de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do adversário? Ou ainda, resgatai-me das garras de quem me oprime? Ministrai-me, dai-me o saber, e eu me calarei. Mostrai-me onde cometi erro ou pecado. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras, mas o que quereis demonstrar com vosso argumento? Por acaso, vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Serias capazes de sortear um órfão ou desamparado e de tirar proveito de um amigo fragilizado, vendo-o por uma bagatela? Agora, pois, olhai nos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento sobre mim, rogo-vos, não sejais injustos. Sim, mudai, porquanto nada devo e meu pleito é justo. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? Jó capítulo 7. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como o assalariado que anseia pelo pagamento. Assim me ofereceram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos. Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece. Aquele que desce ao Seol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, à sua antiga habitação, não mais tornará a vê-lo. Por este motivo, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado a sofrer
Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Sim, desprezo pela minha vida. Sei que não viverei nesta terra para sempre. Portanto, deixa-me por quanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que lhe deis grande importância e coloques sobre ele os teus olhos, para que o examines a cada nova aurora e o proves a cada momento? Nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso? Jamais me abandonarás nem por um instante? Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, contudo, eu já não mais existirei. A nossa leitura de amanhã será no livro de Jó, capítulos 8, 9 e 10. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.